Irmãos, nós que cremos, duas alternativas de reação àquilo que nós vamos tratar. Uma é endurecer a cerviz, endurecer o nosso coração e não aceitarmos. A outra é clamarmos misericórdia. Nós sempre dizemos aqui, eu, Flávio, Danilo, que a pregação ela é uma espada, a palavra é uma espada, e a espada normalmente ela corta dos dois lados. O que eu vou tratar aqui é para mim. E no preparo da mensagem, por vezes sendo confrontado pela palavra e clamando misericórdia. Essa semana eu estava conversando com meu irmão, irmão de fé e de sangue, e às vezes talvez a gente tenha um pouco mais de liberdade, e eu lembrei dessa realidade. Da realidade de Hebreus, capítulo 5, é o primeiro texto, versos 11, 14. E eu espero que você faça essa pergunta, entre você e Deus. Onde que você está? Um outro tema eu tinha pensado seria, quanto de Cristo há em minha vida? O autor dos Hebreus, no capítulo 5, os versos 11 a 14, ele diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Difíceis porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós não sabemos com exatidão também, o Augusto trouxe aqui uma data provável da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver. Nós não sabemos quando que foi escrito também Hebreus. É provável que na década de 60, 30 anos depois da ressurreição de Cristo. O público eram cristãos, provavelmente crentes na Itália, majoritariamente pelo texto, como o autor trata muito dos ensinos e das sombras do Antigo Testamento, eram judeus convertidos, mas havia também gentios ali. Judeus, gentios são todos os povos que não são judeus. Nós somos gentios. O alvo central da carta era mostrar a supremacia de Cristo quanto a tudo que era feito no Antigo Testamento. O alvo da carta era dizer que Cristo é superior a tudo. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E no capítulo 5, aquele irmão inspirado pelo Espírito, conquanto nós não saibamos quem escreveu, nós sabemos que escreveu, assim como Paulo, a sua carta aos Coríntios, como Augusto trouxe, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai fazer essa triste e dura constatação. Não é necessário você ser teólogo para entender
o que ele quis dizer aqui. Não, você não precisa fazer uma exegese do texto para dizer, não, o que será que ele quer dizer? Está claro o que o autor aos Hebreus quer dizer aqui. Aqueles cristãos, outra versão diz, a versão revista atualizada, pelo tempo decorrido, ou a esta altura, eles já deveriam ter um conhecimento maior da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, por consequência, viverem vidas onde Cristo tivesse sendo mais visto na vida deles, mas a verdade é que eles eram crianças espirituais, eles eram bebês espirituais, no versículo 13. Os cristãos, obviamente, eram os alvos da carta. Sempre que a gente tem uma carta, aquela carta escrita era para cristãos, era para convertidos. Em todo grupo, e aqui também, eu falo com tristeza, não pensando em ninguém especificamente, mas todo grupo tem pessoas que estão ali e nunca foram convertidas ao Evangelho. O autor aos Hebreus está falando para cristãos, obviamente. Porque ele está falando, essa altura vocês já deveriam estar maduros, crescendo. Se ele está pressupondo que eles já deveriam ser mestres, significa que eles já tinham nascido de novo, que eles já tinham crido no Evangelho. Eles não estavam, não porque eles eram novos ou neófitos. A expressão neófito é novo na fé, recém-convertido. Alguns aqui estão nessa caminhada. Mas naquela altura eles já deveriam ser mestres. Uma outra coisa é que ele não está falando para os presbíteros da igreja. Ele está falando para toda a igreja. Ele está falando para todos os cristãos que estavam reunidos, que se reuniam dentre aqueles grupos, daquele grupo de irmãos que eles chamam, a carta chama de Hebreus. Não era para pastores. Sim, nós sabemos que quem dá o crescimento é o Senhor. E que quem cresce, alguém que é maduro, nunca vai dizer que é maduro espiritualmente, se disser está mostrando que não é. Que quem dá o crescimento é o Senhor, mas isso não significa que não haja responsabilidade. E é claro que ele está dizendo, vocês deveriam, mas não estão. Vocês são responsáveis. Os mestres aqui não é que eles deveriam ser professores, que eles deveriam todos estar ensinando, é que eles deveriam estar conhecendo mais as verdades da palavra de Deus. Que eles deveriam conhecer mais o Senhor, que Cristo deveria realmente ser mais o Senhor deles. Crescer na graça significa crescer no relacionamento com o Senhor. Eles deveriam ter compreensão melhor das doutrinas cristãs. Ele fala, eu queria tratar com alguns assuntos, mas vocês ainda não dá para nem tratar disso, vocês são crianças. E além disso, as vidas deles deveriam refletir mais o Cristo que eles professavam. Porque conhecimento doutrinário tem uma implicação, e se não tiver, está errada, redunda ou resulta em crescimento espiritual, crescimento para a vida. Mas infelizmente eles eram bebês espirituais. Infelizmente também, essa não era uma exclusividade dos crentes alvos da carta aos Hebreus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, vai usar expressões semelhantes para aqueles irmãos. Aqui, o autor aos Hebreus está falando talvez de questões doutrinárias. Agora, Paulo vai falar para os crentes de Corinto de questões práticas. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Lembra, a exortação, a disciplina, ela é dura. Porque há amor. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois, ou porque vocês não estavam em condição de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo está falando de algo ali, de preferências pessoais. Quando a gente fala de carnalidade,
parece estar sempre associada à questão da promiscuidade sexual. Não, eles estavam divisão, preferindo aquele ou outro. Aquilo é carnalidade. Uma coisa que é importante nós dizermos, alguns já existem crentes carnais? Não existe. Não existe, Paulo está falando. Agora, alguns querem dizer que não, eu sou um crente carnal, porque ele vive na prática do pecado, ele não se arrepende, ele continua, eu creio em Jesus, mas não tem problema nenhum eu viver no pecado. Não, esse aí não é crente, nem coisa nenhuma. Ele está falando de cristãos que criam, que eram confrontados, e nós vamos ver a reação deles depois, que foram confrontados nos seus pecados. Não há dúvida que ambos, tanto aqueles da carta aos Hebreus e da carta de 1 aos Coríntios, eles eram convertidos a Cristo. O autor aos Hebreus fala mais especificamente de questões doutrinárias, Paulo está falando da questão da vida. No final, não dá para separar um do outro, nunca deu para separar. Não podemos fazer a separação. Eu cresço no relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas você crê na palavra de Deus, você medita na palavra, você estuda as doutrinas. Não, eu não preciso disso, então você não é coisa nenhuma. Não, eu tenho toda a compreensão da teologia reformada, eu sei todos os pontos, eu defendo isso com unhas e dentes, eu brigo com todo mundo, mas como é que está a sua vida? A minha vida eu não sei, então você está totalmente errado. Irmãos, aí eu falo com muito pesar, essa é a realidade da comunidade. Há entre nós aqui cristãos assim, crentes há 10, 15, 20 anos ou mais, mas que são bebês espirituais. Eu não falo isso com nenhuma alegria, assim como o autor, o escritor aos Hebreus, ou Paulo, diz. É com tristeza. E eu digo também, eu não quero ser assim. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser. Não por causa dos outros, mas por causa do meu Senhor. Mas como é que onde você está? Eu estou falando para pessoas que têm certeza absoluta que são cristãs, que creram no Evangelho. Estou falando para você que um dia reconheceu-se pecador, que viu que é pecador em atos, viu à luz da palavra que você é um pecador desde que nasceu. Você viu que não podia mudar, que nem queria mudar, que nem buscava Deus, que você estava indo para o inferno, merecida e justamente. Mas você ouviu do Evangelho que Deus amou um pecador como você, sendo quem você é, que não buscava, não queria. E você, quando ouviu isso, o Espírito Santo de Deus mostrou que aquela morte de Cristo, histórica há 2000 anos, Ele fez por você. Ele derramou o sangue dele por você, Ele morreu por você, Ele fez você morrer no corpo dele, e na ressurreição dele te deu uma nova vida, e você creu nisso, você se apropriou disso, você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Cristo e você o confessou como Salvador e Senhor. Os dois públicos, Paulo e o autor e o escritor aos Hebreus, está falando para cristãos, não está falando para gente que está no meio da igreja, mas não é cristã. Se você não sabe o que é evangelho, então não adianta nada que nós vamos tratar aqui. Agora, se você creu no evangelho, é para mim e para você. E eu queria que nós examinássemos, víssemos 7 características, que você olhe para a sua vida e vê se você está entre os bebês. Quanto de Cristo há em nós? Mas como assim, quanto de Cristo? Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, e um dos textos que é central para mim ele diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, Cristo vive em mim, Cristo é a minha vida. Quanto de Cristo há em mim? Quanto mais de Cristo, mais crescendo eu estarei. E eu queria então ver com você, para você se examinar. 7 características. A primeira delas, um bebê espiritual, o centro da vida dele é ele. É o eu. Esse foi o primeiro pecado.
como Deus você vai ser. A gente não diz, eu quero ser Deus, mas a gente age assim. Eu não vou falar ninguém, não, eu quero ser Deus, isso é coisa, não, mas eu ajo assim. E essa continua sendo a nossa maior desgraça. Nós agimos dessa forma muitas vezes. Exemplos? Na nossa casa. Como é que a gente age? Maridos e esposas. O que você quer? Eu vivo para servir a minha esposa, os meus filhos. Não, eu vivo para que eles façam por mim. Na igreja, como é? Os melindres na igreja é por quê? Porque eu fui, de alguma forma, não fui bem tratado, eu fiquei chateado, alguém fez alguma coisa contra mim, eu não gostei. Lá na igreja em Corinto estava acontecendo isso. E uma das evidências era a busca de uma falsa espiritualidade, dizendo, eu sou melhor que os outros. Por quê? Porque eu faço isso. No caso, nós tratamos recentemente, era do dom de línguas. Aquilo ali não era expressão de espiritualidade, aquilo lá era uma expressão de carnalidade, porque eu queria me mostrar mais espiritual do que os outros. E Paulo diz, eu falo línguas mais que todos vocês. Mas isso não é importante. Mas vocês estão nisso. Milênios depois, isso continua em alguns círculos. O ponto é que Paulo vai, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer, e aqui o contexto da igreja, para que a igreja serve? E qual é o meu alvo na igreja? É ser tratado como pastor. Eu sou o pastor. Por favor, me chame de pastor. Cadê o Ramon? Ramon, estou sendo irônico, ele está para lá, né? Estou sendo irônico, tá, gente? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo vai resumir toda a carta para a igreja, para tratar, dizendo como é que você e eu devemos agir em relação à igreja. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O meu alvo na igreja são os meus irmãos, não sou eu. Não sou eu. Não é eu, tá? É eu, a professora Karen me corrigiria, não sou eu. Um dos contextos é que havia essa falsa espiritualidade do falar em línguas. E o importante então é que eu fale. Porque se eu falo, eu sou espiritual. Você não fala. Como uma vez eu vi uma pregação e o pastor pregou isso há muito tempo, eu estava nos jovens querendo falar em línguas, e ele fez aquela oração e começa aquele movimento, no final das contas quem falou em línguas aí? Você está perguntando com o objetivo da edificação da igreja? Ou está perguntando porque você orou e algumas pessoas oraram, falaram em línguas por causa da sua oração, ou seja, a glória é para você? Porque foi isso que ele fez. O importante sou eu. Mas isso acontece entre nós aqui na comunidade. Isso das línguas, do eu acontece. Não dá para a gente medir o eu a partir disso, porque não acontece no nosso meio. Mas dá para eu e vocês vermos onde nós estamos. Na minha casa, com os meus filhos e com a minha esposa, dá para ver. Quanto de Cristo tem sido formado para que eu considere o meu próximo mais próximo, que é a minha esposa e meus filhos, para servi-los? Irmãos, isso não é uma linguagem bonita, isso tem que ser realidade. É como eu estava ouvindo um dos irmãos, o Josemar. Ele está falando assim, você começa a ver que você é o centro quando você não abre mão de coisas fúteis. Mas então é só da coisa fútil? Não, quando você abrir mão de coisas fúteis, quando você não está abrindo mão de coisas fúteis, é que você é o centro. Quando você começa a abrir mão de coisas fúteis, você vai ver que o mais importante é que você abra mão de tudo por causa das pessoas que você ama. Mas não, quando eu sou o centro, eu quero que seja do meu jeito. As pessoas que mais veem o meu eu, é minha esposa e meus filhos. Aqui é diferente. Nosso convívio, mesmo nos grupos, nas casas, que deveria ser sempre mais, mas é pouco, é diferente. Quem mais vê, como é que a sua família está vendo você?
Aí a esposa deve estar falando, o meu marido é assim, não. Esposa, olhe para você. Marido, olhe para você. Olhou para o outro, já é o eu. Dá para nós vermos, quanto mais do centro nós estamos, mais criança nós somos, mais carnais nós somos. Quanto mais do eu, mais criança eu sou. Na nossa família, o próximo é o mais próximo. Se a gente não exerce em casa, não se engane. Você não exerce na igreja. Não se engane. E se está fazendo, você precisa rever as prioridades que a palavra de Deus estabelece. Mas ela não é o único próximo. O segundo ponto de alguém que é um bebê é que amar e servir ao próximo é um peso. Nós estávamos conversando agora há pouco na reunião dos presbíteros. Pedro disse que pesa sobre nós essa responsabilidade pastoral de cuidado. Mas não é nesse sentido de peso que eu falei, puxa, eu tenho que fazer. Eu não quero. E eu faço, eu fiz. Não. É a responsabilidade que há. Há lutas, é claro que há. Mas quando eu sou o centro, amar e servir o próximo é um peso. E normalmente fica muito na imposição de fora, não algo movido pelo Espírito. Isso se aplica à igreja. Quanto mais eu achar que a igreja está para me servir, para fazer do meu jeito, quando eu quero, menos espiritual eu sou, mais carnal. Menos de Cristo, mais do Marco. Irmãos, a igreja não está aqui para nos servir. Eu estou aqui para servir a igreja. Não eu, presbítero, os presbíteros. Não nós, os diáconos. Nós, crentes em Cristo. O alvo é servir. Então, quando eu sou o centro, é pesado, e aí eu fico bravo ainda quando alguém vem dizer que isso é responsabilidade minha. Nós erramos aqui como liderança da igreja, é claro, agora há pouco nós estávamos falando sobre isso na reunião do presbitério. Nós erramos muitas vezes. Não estou falando de perfeição. Nós devemos ser exortados? Sim, nós devemos ser exortados. Mas quando você critica, quanto que tem? Você tem participado na edificação? Quanto que você tem que fazer na marra? Se é assim, você pode saber com todas as letras, você não é espiritual. Você é um bebê. Terceiro ponto. Vive murmurando e não reconhece a soberania de Deus em sua vida. Se eu e vocês cremos no Evangelho, ouçamos o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Paulo, eu gosto sempre de lembrar, Paulo estava em Cancún quando ele escreveu isso. Hotel 5 estrelas, ar-condicionado. Não, Paulo estava preso. É nessa carta que ele diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Se é no Senhor, não é nas circunstâncias. E aí ele diz em relação à murmuração. Só algumas coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo, sem murmurar. Uma das coisas mais insuportáveis na boca de um cristão é a murmuração. É a reclamação. E aí, irmão? E assim, há um agravante quando a murmuração vem maquiada de vitimismo. Aí é pior. É uma das coisas que eu mais detesto quando eu vejo na minha boca. Mostra infantilidade. É um dos pecados que mais refletem o eu, menos de Cristo. Porque se você e eu estamos murmurando, é por quê?
é porque alguém não fez alguma coisa para ele. Não, é porque alguém não fez alguma coisa que eu gostaria que fosse feito. Mas eu não posso reclamar do quê? Fazei tudo sem murmurar. O que está acontecendo de aflição na minha e na sua vida agora? E nós oramos há pouco sobre isso. Uma coisa é você se entristecer, chorar, dizer que dói. É na situação. Uma coisa é viver em função das aflições que, se estão acontecendo, Deus soberano está permitindo. Vamos usar a expressão permitindo. Elas são vontade de Deus. Como eu reajo em relação às aflições que Deus permite em minha vida? Como é a maneira de eu dizer, de eu expressar? Eu mandei essa semana e eu queria recomendar fortemente para todos os grupos nas casas. O Homem, Satanás ou Deus, de A.W. Pink. O título, quando eu vi o título, eu falei, a culpa é sempre de alguém. Ou falta Deus na história, porque está acontecendo aqui. Não, Deus está permitindo o que está acontecendo na minha e na sua vida agora. Ele tem um alvo, e um dos alvos é formar Cristo. E para formar Cristo, a murmuração é um impedimento. Fazei tudo sem murmuração. Quem dirige, e o A.W. Pink é uma pregação, um livro que o irmão Josemar lê, e ele disse, quem dirige o que está acontecendo no mundo hoje? Satanás. Deus governa. Deus governa. Não, mas e Satanás? Ele usa, ele age, mas ele age a hora que Deus quer. Quando Deus quer, ele só faz o que Deus quer. Quem governa a minha e a sua vida? Deus. Então, se algo que está acontecendo agora, na minha e na sua vida, está doendo, traz aflição, Deus é o responsável. Ah, mas e se for consequência do pecado? Se eu cometi um pecado, eu peço perdão, o perdão já foi dado, ainda assim as consequências estão lá. Deus poderia tirar? Sim ou não? Deus poderia evitar o que está acontecendo na minha e na sua vida de aflição? Sim ou não? Sim. Por que Ele deixa? Porque Ele tem um alvo, Cristo ser formado. Ele tem um alvo, que nós cresçamos no relacionamento, que deixemos de ser bebês espirituais. Quanto mais eu e vocês murmuramos, mais nós estamos refletindo a nossa infantilidade. Absolutamente toda murmuração é contra Deus. Tira Deus do centro e coloca eu no lugar dele. O quarto ponto, um bebê espiritual, ele não abomina toda forma de pecado. Ele homossexualizou, sou contra o homossexualismo. Assassino, sou contra. Pedofilia, sou contra. E está cheio de evangélicos contra tudo isso hoje. A vida deles, contra outros pecados, contra a corrupção, por exemplo, não. Um bebê, ele é categoricamente contra o roubo, o adultério, o homicídio, o homossexualismo, mas ele minimiza a corrupção, a maledicência, a justiça própria. Ele se vangloria da sua espiritualidade por ser conservador, mas na vida dele, a hora que ele é tratado ali pela palavra de Deus, não, aí também não, aí não é tão assim. Aí é a diferença. Um cristão maduro, ele não é seletivo no pecado. Um cristão maduro, ele está muito mais preocupado com o pecado dele, que precisa ser tratado, do que dos outros. Ele abomina toda forma de pecado, mais especialmente aqueles em que ele cai. Ele detesta. Ele os abomina porque sabe contra quem pecou. Irmãos, não é por causa da igreja, não é por causa das pessoas,
não é porque eles vão dizer, não me interessa o que eles vão dizer. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Porque Cristo morreu para tratar com todos os pecados. E quando eu e vocês estamos vendo isso aqui, vendo que algumas dessas coisas eu pratico, o alvo é, Senhor, tem misericórdia de mim e me livra dessa desgraça desse pecado. Não, esse aí eu não faço. Os homens mais santos da história foram os que se viram mais pecadores? Não, se viram como realmente eram diante de Deus. Um exemplo, ele é considerado super Jó. Porque olha tudo que ele sofreu, ele não falou nada. Olha que exemplo. É verdade? É claro que é verdade. Nenhum de nós padeceria o que ele sofreu e diria, depois de tudo, o Senhor deu, o Senhor tomou. No processo, ele vai mostrar resquícios de justiça própria muito evidentes. Mas a gente quase não vê isso. Mas o ponto é que eu queria que nós víssemos o super Jó, aquele que nunca errou, e vamos ver o que ele diz depois dele, no final do texto. Jó, capítulo 40, versos 3 e 4, e o Jó 42, versos 5 e 6. Vamos desconsiderar, alguns de nós nem sabem de um momento que Jó disse, por exemplo, que eis que Deus procura pretextos contra mim. Eu sou limpo, eu sou justo. Deus está procurando coisa, não tem nada para encontrar em mim, mas Deus está procurando. Mas vamos deixar isso, vamos deixar o que pela graça de Deus ele honrou o Senhor, ele era um homem de Deus, um servo do próprio Deus diz. Mas se era tanto assim, por que ele vai dizer isso no fim do tratado de Deus, quando Deus só pergunta coisas para ele? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, porque Deus faz várias perguntas, Deus fala para ele, o que você tem para dizer? Jó disse ao Senhor, sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. E aí no versículo 5 e 6 do capítulo 42, ele diz, eu te conhecia, ó Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas do que, Jó? Você é um exemplo. Porque não é o parâmetro humano, é diante de Deus, e de Deus ninguém se vangloria. Nem Jó. Não abomina. Quando Jó viu que o mero questionar a Deus, ele questionou a Deus. E quando Deus o confronta, ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quantas vezes você disse isso? Dos seus pecados, muito mais graves que os dele. Alguém que é espiritual se abomina quando peca. Não está preocupado em fazer seleção de pecados. Está olhando para ele. E quanto de Cristo falta nele? Quinto ponto. Não tem prazer nas coisas espirituais. Na igreja. Meditar na Escritura. Oração. Isso é uma das coisas que mais tem me entristecido. E isso é visível no nosso meio. Eu vou à igreja porque tem um pastor chato que está toda hora falando que é importante a igreja. E ele falou até nas horas mais inconvenientes, quando todo mundo tinha que tomar cuidado. Não percebeu a realidade da igreja. A semana retrasada nós vimos o que é uma igreja bíblica, algumas características de uma igreja bíblica lá em Atos, capítulo 2, eu queria ler com vocês os textos. Nós estamos falando de pessoas que creram, mas não têm alegria e não têm prazer nas coisas dele. Vamos ver aí o início da igreja, onde isso era diferente. Atos capítulo 2, versículos 42 e 46. Aqueles cristãos neófitos, que eram recém-convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão.
Eles estudavam a palavra de Deus. No partir do pão, o partir do pão pode ser tanto a questão da ceia quanto na comunhão, de estar juntos. Nas orações, eles estavam em orações juntos, orando juntos. Em cada alma havia temor diante de Deus. Quando nós tememos ao Senhor, nós queremos agradá-lo. Temor não é medo, é reverência. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, eles tinham prazer e tinham tudo em comum. Eles se ajudavam, eles se amavam, eles se exortavam, eles oravam uns pelos outros, eles estavam firmes na doutrina. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Eles tinham prazer nisso. Eles tinham uma alegria. Quanto você tem? Você tem alegria, tem prazer? Eu não estou falando que não haja lutas, mas você tem prazer? Isso é prioridade para você? Você crê mesmo em Cristo? Então, quantas vezes, como Paulo diz, eu me ponho diante do Pai, de joelhos diante do Pai? Quantas vezes você faz isso? Não estou falando de quantidade, eu estava conversando com ele, não é questão de quantidade, quantas horas você... Mas quanto isso é importante para você? Quanto você tem necessidade, quando você não faz, mesmo que ninguém veja, mas por que eu não tive aquela hora com o Senhor de meditar, e quando Ele fala comigo a sós? Quanto você fala com Ele? Quanto de contato, de ler a palavra e ver, ouvir Deus falar você tem? Quanto de prazer você tem em estar com outros irmãos? Você precisa responder essa pergunta. E você precisa ser sincero, porque não adianta não ser, porque quem interessa está vendo o seu coração. Por isso que eu disse no início, como é que nós vamos responder a isso? Você sabe que quando você, ao invés de clamar misericórdia, tenta justificar o injustificável, nem você é convencido. É melhor calar e dizer, tem misericórdia, Senhor. Eu sou isso aí. Eu estou vivendo assim, tem misericórdia de mim, eu não quero ser assim. Outra característica de cristãos carnais, a conversa, comentários e postagens são mundanos. Mundano não é pornografia, não. Mundano é discutir política, por exemplo. Isso é mundano. É ficar vendo quantas vezes você tem que colocar lá para ganhar tal negócio. Quantas postagens. Que não vão trazer absolutamente nenhum, não é força de expressão, é nenhum benefício para absolutamente nada. Como é que você está nesse aspecto? E o Senhor Jesus, ele foi direto, preciso, ele foi cirúrgico no que ele diz, Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca e os dedos. Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. A boca, o Facebook já passou, né? Eu estou meio por fora. O Instagram, o WhatsApp, Twitter. Twitter também está fora? Não? Pois é, a boca, Facebook, Instagram, WhatsApp, fala do que está cheio o coração. Ah, mas não é bem isso, é muito radical. Jesus, Deus, acho que Ele conhece a gente, Ele diz o que nós falamos, e o que predomina na nossa fala é o que está no nosso coração. Irmãos, isso é motivo para nós clamarmos misericórdia ao Senhor. Eu uma vez já comentei aqui, eu era fanático, torcedor do Corinthians, fiquei sabendo que ontem perdeu para o Palmeiras. Puxa, que coisa. Assim, há tempos eu falar, puxa, tá, aqueles caras que não fazem a menor ideia que eu existo,
que ganham uma fortuna, que fazem por dinheiro. E eu lá. E eu orei ao Senhor, Senhor, eu não quero mais perder tempo com essa, perdoe a expressão, porcaria. Ela não me leva a nada. Ela não me leva a absolutamente nada. E aí vocês, temos muitas coisas que nós podemos orar, e agora eu estou, volta e meia, eu estou vendo negócio de política, e aí a hora que eu vejo, eu fico lá, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu coração está cheio desse lixo aqui. Eu não quero que seja assim. Nossa boca, mídias sociais, refletem a nossa infantilidade espiritual, a nossa carnalidade. Eu não fico vendo nenhum de vocês não, tá? Eventualmente eu ouço de alguma coisa que me entristece. Mas isso é entre vocês e Deus. Último ponto. Um cristão criança, ele acha que doutrinas são bobagens. Há alguns crentes que acham que a defesa de certas doutrinas é bobagem. Eles têm um discurso romântico, bonito, em prol da unidade. Se causa divisão, deve ser evitado. Eu me lembro de um irmão, ele congregava aqui conosco, e nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, eu citei aqui algumas vezes. E foi o segundo estudo expositivo que eu fiz aqui. E nós fomos estudando Romanos verso a verso, pela graça de Deus, foram 2 anos. E quando estava chegando no capítulo 8, mais ou menos, ele veio perguntar para mim se eu ia continuar. Eu falei, ué, a carta tem 16 capítulos? Vou continuar. E ele foi embora. Porque ia chegar o capítulo 9, que diz, por exemplo, que Deus rejeita um e ama o outro antes dos dois nascerem. Mas como é que é isso? E ele disse, eu estou muito velho para essas discussões. Ele estava velho, criança. Não é discutir doutrinas, e aí doutrinas da graça, por exemplo, que são questionadas, que nós somos totalmente depravados. Eu acho que esse panorama aqui, eu estou fazendo tão brevemente, ressalta tanto isso. Que mesmo cristãos, a nossa propensão para o pecado é tamanha que a gente não tem a menor ideia. Que nós cantamos aqui que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por causa delas que nós não somos consumidos, nós não temos a menor ideia de que isso é mais pura verdade, e que nenhum cristão sobre a face da terra está vivo hoje por causa dele, mas porque as misericórdias de Deus se renovaram. Então, depravação total, eleição incondicional, que Deus escolhe soberanamente porque Ele quer quem Ele quer, as razões são dele, porque se Ele deixasse com que o homem escolhesse, nenhum escolheria. A expiação limitada, bom, é óbvio que se Ele morresse por todos, deixasse que todos escolhessem, ninguém o escolheria, então Ele não teria morrido por ninguém. A graça irresistível de que Deus, nenhum de nós, todos nós resistimos à graça de Deus, mas ela é tão poderosa que ela quebra essa resistência, e de que os salvos são salvos para sempre. Não, mas discutir isso, pregar sobre isso, eu quero que você entenda, com todas as letras, negar ou se opor a essas doutrinas é uma expressão de infantilidade. Saiba com todas as letras, negar estas doutrinas é uma expressão de infantilidade. Eu estou falando, eu já fiz muito isso. Você entende tudo? Claro que não. Mas se Deus diz em sua palavra, não interessa como eu reajo, eu me submeto à sua palavra. Irmãos, eu vou chutar baixo. 90% da igreja evangélica no Brasil se opõe a isso.
como está a igreja evangélica no Brasil. Outra coisa, a oposição às doutrinas da graça, entenda, é uma falsa piedade. Por que ela é uma falsa piedade? Porque quando você não se apoia na soberania de Deus que salva, porque Ele decidiu em sua graça, amor e misericórdia salvar você, você está dizendo, a decisão final é minha. Fui eu. E não foi. Eu não estou dizendo que não sejam cristãos. Eu estou dizendo que são cristãos infantis. E que não entendem que essa proposta está centrada lá no primeiro pecado, o homem como centro. Não entendem. Por isso que a igreja hoje, ela faz de tudo por causa do homem. Para ganhar o homem para Cristo. Ela usa o homem como centro para levá-lo para Deus. Não precisa dizer que isso é absolutamente contraditório. É antagônico. E um texto só que nos basta. Efésios capítulo 2, versículo 1. Em oposição, só esse versículo, só para mostrar que a oposição a essa doutrina, doutrinas da graça, que mostram a graça de Deus para comigo e para com você, que foi salvo. Você tem coragem de dizer, eu fui salvo porque eu escolhi? Fala sério. Você tem de coragem de dizer isso? Nem os que são contra isso têm essa coragem. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos. Morto não faz nada. Por isso que para ressuscitar e para que alguém possa crer e receber a fé, precisa primeiro vida. Ele nos deu vida, nós que cremos no Evangelho, para que nós pudéssemos crer. Não se oponha a isso. Não se oponha às doutrinas da graça. Irmãos, nós vimos aqui 7 características, eu vou incluir do irmão Augusto, do amor, da expressão do amor. O amor diz a verdade. Outros irmãos poderiam trazer outras. A questão para mim e para você é onde eu e vocês estamos. Quanto de Cristo há em nós? Será que eu vou ficar como Augusto disse, quanto tempo no leite? Quanto tempo você é menino em Cristo? É menino em Cristo, é cristão. Quanto tempo vai ficar vivendo essa vida sem conhecer o Senhor mais, para que a vida dele se manifeste? Até quando? O que a gente pode aplicar, irmãos? É triste pensar porque a maioria nem sequer percebe isso. E vai continuar no leite. Mas talvez você fala com você diante de Deus. Talvez você reconheceu, vixe, mas eu tenho muito disso aí. Isso significa que você é um bebê. É verdade. Não tenta minimizar, é verdade. Mas por outro lado, apesar do Deus que confronta e que nos chama, porque Ele nos ama, nos disciplina, Ele estende uma mão de misericórdia, Ele pode mudar isso. Ele tem o poder para mudar isso. Para nos fazer crescer no relacionamento com Ele. O que eu tenho que fazer? Vá diante dele, diz, Senhor, tem misericórdia, a esta altura eu já deveria estar crescendo, mas eu estou vendo tantas dessas coisas na minha vida, tem misericórdia de mim, me livra disso, Senhor. Eu espero que você esteja triste em reconhecer que tem crescido tão pouco. E ao mesmo tempo saiba, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas são renovadas a todo dia. Por isso que eu e vocês podemos ir ao trono, que para nós, filhos, ainda que bebês, é um trono de graça. Tem misericórdia, Senhor, da minha mediocridade. Me leve a te buscar e te conhecer mais, para que
Cristo seja formado. Faz isso na minha vida, Senhor. Eu termino lembrando dos crentes lá de Corinto. A primeira carta de Paulo, nós não sabemos, alguns irmãos entendem que é uma outra carta, mas enfim, ele escreve uma primeira carta, se ele diz, e é uma carta dura, de correção, de disciplina. Mas houve uma outra carta, 2 Coríntios, capítulo 7, os versos 8 a 10, e é maravilhoso a gente ver como aqueles irmãos reagiram. Paulo vai dizer isso. 2 Coríntios capítulo 7, versos 8 a 10, depois ele ter escrito para uma primeira carta de correção, de disciplina, ele escreve essa carta para a mesma igreja. Ele diz assim: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a carta, eu fiz que vocês ficaram tristes, vocês foram tratados, vocês reconheceram. Eu não me arrependo, porque é o papel dele. Embora eu já tenha me arrependido, ele ficou triste, mas eu tenho que fazer isso, eu faria de novo. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Vocês se arrependeram. Pois fostes contristados segundo Deus, porque só Deus gera arrependimento, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, eu espero que cada um de nós tenha sido levado a arrependimento e que nós clamemos ao Senhor e o busquemos, e clamemos diariamente. Senhor, não permita que eu seja um bebê espiritual. Eu quero crescer na graça e no conhecimento pessoal, relacional com o Senhor. Que Ele faça isso para a glória dEle.